Como ter uma beleza marcante? Olá, eu sou a Mi, seja bem-vindo ao meu canal e neste vídeo eu irei te mostrar o caminho, irei te mostrar alguns pontos importantes para que você tenha uma beleza marcante. E quando eu falo de beleza marcante, eu não estou dizendo aqui de você chamar mais atenção que as outras pessoas, eu estou dizendo sobre você criar a sua marca, a sua identidade, sobre a sua beleza ser algo único. Aquela característica que alguém olha e fala, aquela dali é a Mi, aquela dali é tal pessoa. Algo que te identifique de fato, algo que seja só seu. É óbvio que o conjunto, né, várias coisas aqui na nossa arquitetura que Deus nos deu, que Deus criou, faz com que sejamos únicas. Mas sim, existem algumas características e algumas coisas que podem se tornar a nossa marca, a nossa identidade, e as pessoas inclusive podem lembrar, né, de nós através dessas características. Vou dar um exemplo para vocês agora, que na verdade nem tem a ver com características físicas, mas só para vocês entenderem basicamente como funciona. Existem algumas pessoas que elas são extremamente cheirosas, mas assim, cheirosas no ponto certo, sabe? Aquele perfume bem agradável, que não é extravagante, que não vai além. Aquela pessoa que quando ela chega você... Nossa, que pessoa cheirosa! E aquilo vira a marca da pessoa. Então, quando você vai falar sobre aquela pessoa para alguém, você fala que ela é uma pessoa cheirosa. Quando você vai descrevê-la para alguém, você fala que é uma pessoa cheirosa. E você sempre que lembra dela, inconscientemente está lá na sua mente que ela é uma pessoa cheirosa. Então essa é uma marca dessa pessoa, por exemplo, né? Uma marca da sua beleza, inclusive, porque sim, a higiene também está inclusa aí na beleza. Mas a gente vai falar mais aqui sobre as características físicas mesmo, sobre beleza física. Mas se vocês quiserem gostarem bastante deste vídeo, comentem aqui embaixo que eu posso trazer um outro vídeo falando sobre outras questões e outros aspectos aí da beleza marcante da nossa marca. Para começar, isso é muito importante, você não imitar ninguém. Inclusive, em outro vídeo eu falei aqui pra vocês que quando a gente quer ter um jeito mais parecido com alguém que a gente admira, a gente sim, inicialmente pode começar a imitar algumas maneiras, alguns gestos que a gente admira naquela pessoa, para que a gente passe a ter esses gestos. Por exemplo, faça um gesto com as mãos que não é bonito, não é agradável. Eu vejo aquela pessoa utilizar as mãos, né, fazendo aqueles gestos que é mais delicado, é mais bonito, não é desagradável. Eu quero ter aqueles mesmos gestos. Então, assistindo e acompanhando aquela pessoa sempre, eu começo, quando falar, eu começo a inserir esses gestos e, consequentemente, eu vou deixando de lado aquele outro hábito que eu tinha, que muitas vezes é um gesto feio, e eu vou inserindo aquilo gradualmente ali no meu dia a dia e se torna um hábito e pronto. Quando você vê, você está de fato fazendo aqueles gestos, você já está mais delicada. Então sim, nesse quesito você pode começar, né, imitando outra pessoa, mas quando eu falo de não imitar ninguém, eu estou falando de você literalmente incorporar uma outra pessoa e apagar todas, inclusive, as suas características físicas. Quando a gente fala de imitar alguém, a gente não tá falando de características físicas. Quando eu falo sobre você mudar alguns hábitos, alguns comportamentos e passar a ser mais parecida com alguém que você admira, não é as características físicas em si, é algo que você admire na pessoa como comportamento, modo de falar, que é positivo para você. Mas sobre características físicas é muito importante que a gente preze por deixar realçar a nossa própria beleza e não que a gente as modifique, porque isso de fato vai tirar a nossa identidade. É o que está acontecendo muito hoje em dia. Eu não vou abordar muito esse assunto aqui, mas eu posso trazer um outro vídeo falando sobre isto, que é basicamente as pessoas hoje se parecerem muito umas com as outras, principalmente pessoas que são, né, pessoas públicas que estão nas redes sociais, em vários canais de transmissão. Então, isso de fato é preocupante, porque tira a beleza única da mulher. Posso trazer um outro vídeo aqui mais aprofundado sobre esse assunto, que eu tenho muita coisa para falar, mas só deixando bem claro que este ponto é muito importante, tá? Você aprender a lidar com suas próprias características, porque talvez você encontre nas suas características algo que normalmente não tem nas outras pessoas e que te identifica, que te marca e se torna algo muito positivo na sua beleza. Eu vou dar um exemplo pra vocês, só pra vocês poderem entender. Não sei se vocês vão conseguir
conseguir ver, mas eu não tinha sinais nessa região aqui do rosto. Não tinha sinais, na verdade, o meu rosto não tinha muitos sinais. Mas na minha família, meu pai, por exemplo, ele é uma pessoa que tem bastante sinais, né? Bastante. Algumas regiões conhecem como neguinhos, né? Eu não sei se é a mesma coisa, mas outras pessoas como sinais mesmo na pele, né? Que vai surgindo. Minha mãe também tem, né? Mas meu pai tinha bastante, até porque ele era bem claro. Obviamente, eu provavelmente tinha uma grande probabilidade de ter esses sinais ao longo da minha vida. E foram surgindo. E eles se acumularam em só um lado do meu rosto. Então aqui, nessa parte do meu rosto, eu tenho bastante sinaizinhos. E logo que apareceu, eu me incomodava. Inclusive, eu cheguei aí, né, a minha dermatologista e perguntar se tinha como eu tirar. De fato, tem como eu tirar os sinais, se eu quiser. Mas eu deixei passar um tempo porque eu falei, olha, eu tô estranhando porque apareceu agora, mas pode ser que depois eu não estranhe mais. E o que aconteceu foi que, na realidade, eu tanto não estranho, obviamente eu não quero uma coisa excessiva no meu rosto, né, porque senão vai até chamar muita atenção, e eu não gosto de chamar muita atenção, nem faz parte do meu estilo, mas hoje em dia, isso aqui é uma característica minha, que inclusive eu acho linda. Outra coisa, um sinal, algo bem diferente, que eu tenho esse, provavelmente vocês vão conseguir ver. Eu tenho esse sinal bem aqui, tá vendo? No olho, nessa parte aqui de cima do meu olho. É um sinal que ele chama atenção, né, aqui pros olhos, então ele traz uma expressão a mais, e assim, eu amo este sinal. Então é uma característica minha que você não encontra por aí nas pessoas, né? Esse conjunto desses sinaizinhos aqui e esse sinal aqui, então esse conjunto é algo meu, uma característica minha. Já pensou se eu tiro uma característica única minha. Então às vezes você pode descobrir uma coisa que antes inclusive você não gostava, você começa a se olhar de outro jeito, se analisar de outro jeito, você descobre que aquilo que você não gostava na verdade é justamente o que te deixa linda, sabe? Porque é uma característica sua. Eu vou colocar algumas imagens aqui só pra vocês entenderem e compreenderem o que eu estou falando melhor, para que vocês também comecem a procurar isso em vocês mesmos e se enxergarem inclusive de um jeito diferente. Eu vou citar duas atrizes que veio aqui na minha mente agora e as características delas só para vocês entenderem como essas características que nos tornam únicas são importantes e são especiais. A primeira atriz é uma brasileira que todos nós conhecemos, que é a Juliana Paz. A Juliana Paz tem uma característica que é bem marcante, que são os seus olhos, e eu vou colocar uma imagem dela aqui mais nova, porque não tem influência ali de, enfim, harmonização e outras coisas que ela pode ter feito, não sei se ela fez, tá? Mas olha só, como isso é uma característica dela e não a torna feia, muito pelo contrário, tá? A torna marcante, ela tem uma beleza marcante justamente por esses olhos. Outra atriz que eu lembrei agora, que inclusive eu amo essa característica dela, seria muito diferente se não fosse assim, é a atriz que fez a Emily, né, em Emily em Paris. Muitas de vocês já devem ter assistido essa série. Essa atriz, ela tem uma característica bem evidente, que eu nem falei ainda, mas vocês provavelmente já devem saber, porque é uma característica bem evidente, que são as suas sobrancelhas, né, que gritam ali, vamos dizer, no seu rosto. Não é um grito que, nossa, chama mais atenção do que ela, não, isso faz parte dela, é uma identidade, uma marca dela. Só pra trazer pra vocês essa ideia de que vocês terem algo diferente de outras pessoas é importante. Um outro ponto importante que, obviamente, se correlaciona com esse é você se conhecer, conhecer a si mesma, se descobrir, analisar a sua face, a sua beleza em si e de uma maneira sem comparativos, porque quando você começa a se comparar a outras pessoas, você começa a ser como as outras pessoas e começa a achar defeito em você, porque você não vai ser, obviamente, igual a outra pessoa. Então, se conheça, permita se conhecer, se analisar. Se você não souber fazer isso sozinha, você pode procurar por um profissional. Existem vários profissionais de estrategistas de imagem, visagistas, que vão te ajudar a abrir seus olhos e se enxergar do jeito que você de fato é. Eu, por exemplo, sou uma estrategista de imagem, né? Sou visagista, consultora de estilo, de imagem, enfim, abrange tudo isso aí da beleza que vocês devem imaginar. E eu, por exemplo, antes de ter essa formação, eu também não me via como eu de fato era, eu me via completamente diferente. Foi um susto pra mim quando eu descobri. Mas quando chegou esse diagnóstico pra mim de uma característica minha que eu não enxergava desse jeito, olha que eu me vejo todos os dias no espelho, foi que caiu a ficha, de fato, é uma característica minha, porque eu não enxergava assim, entende? Então, se você não tiver esse discernimento de se ver, é bom sim você procurar ajuda, porque isso é um ponto de partida. Um outro ponto também ligado a isso é você justamente enaltecer, realçar
essas suas características. Eu não tô falando aqui pra chamar mais atenção do que tudo no seu rosto. Mas de fato você lidar com elas não querendo escondê-las, mas lidar com elas como sim, elas precisam estar aqui, elas são minhas, são as minhas características. Por exemplo, não chegar e cobrir, eu, por exemplo, cobrir aqui meus sinais, enfim, acaba que eles ficam realmente mais cobertos, mais disfarçados, né? Eu tô com espinhazinha aqui, mas não liguem. Mais disfarçados quando eu passo uma base, por exemplo, algo do tipo. Esse daqui eu não cubro de jeito nenhum, mas os outros não é a intenção. Eu passo a base, dependendo da base, sim, ela vai dar uma cobertura ali. Não cobre completamente, mas cobre um pouco. Não é minha intenção. Se eu pudesse, eu deixava, eu acho lindo, né? Então, assim, justamente vocês não esconderem, sim deixarem ali acesa o que, de fato, é a marca de vocês. E pode ser a marca de vocês. Uma coisa super importante que eu já falei em vários vídeos aqui no canal é sobre a postura. Você ter uma boa postura, treinar aí uma boa postura vai fazer uma completa diferença, assim, na sua imagem, na visão que as pessoas têm de você. Às vezes, fugindo um pouco aqui do assunto do vídeo, que é sobre a questão física, né, a beleza marcante física, mas a boa postura, primeiro que sim, ela está inserida aí, né, no seu físico. Se você tiver uma postura, obviamente o seu físico, ele não vai passar, né, uma boa impressão. Mas, fugindo, o que eu quero dizer é que, às vezes, a característica marcante da pessoa, muitas vezes, é a sua postura. Não é nem sim uma característica física dela, mas é justamente a sua postura. Às vezes, você lembra de alguém e fala, nossa, inconscientemente você lembra que aquela pessoa é super ereta. Eu conheço uma pessoa assim, que a característica dela é essa, sabe? Quando eu lembro dela, eu lembro justamente dela assim, uma pessoa bem esguia, sabe? E não é nem que uma pessoa super alta, é uma pessoa esguia, ela tá sempre com a postura impecável. Um outro ponto super importante, tá? Sobre essa beleza física aí, é você procurar transmitir toda esta beleza de forma natural. Isso mesmo, gente. Quanto mais você colocar elementos que passam a ideia de artificial em você, isso não vai enaltecer a sua beleza, muito pelo contrário. Vai causar estranheza a quem está vendo, porque o nosso cérebro, ele tem sim esse marcador aí do natural para o artificial. Ele consegue identificar o que é artificial e o que não é. Por isso que quando você olha uma pessoa e você fala, nossa, que pessoa linda, olha só que beleza, flow, fluido, leve, você acha aquela pessoa lindíssima. Quando você acha essa beleza bem, né, você normalmente fala que a pessoa é linda, nossa, como ela tá linda. É normalmente quando a maquiagem, por exemplo, não está gritante, ela tá uma maquiagem mais natural. Agora, quando a pessoa tá com uma maquiagem super pesada, por exemplo, tudo bem, a maquiagem pode ser linda, mas você vai olhar e vai falar, nossa, que maquiagem linda. Você não vai falar, nossa, como você tá linda. Porque a maquiagem está gritando ali. Ou mesmo se você, por exemplo, utilizar algum elemento super artificial em você, como unhas postiças, né, muito grandes, que passem realmente a impressão de ser algo artificial, cílios que passem a impressão de ser algo artificial. Enfim, gente, existem várias coisas que vocês podem utilizar. É mesmo tem pessoas que utilizam, né, aquelas franjas artificiais. Então, tudo isso pode causar uma certa estranheza em quem tá vendo e não achar bonito. O parecer natural é super importante. Se você quer de fato transmitir essa beleza mais marcante, que a pessoa lembre você, não pelo tipo de maquiagem que você usa, mas lembre você uma pessoa bonita. Ou seja, é uma imagem mais natural mesmo, ela vai lembrar da sua beleza e não do que a maquiagem fez pra você. Não estou falando aqui só de maquiagem, estou falando de vários quesitos que podem ou não transmitir essa imagem artificial ou natural aí pra você. Enfim, foram alguns pontos aqui que eu acho super importante para que vocês possam ter essa beleza física mais marcante. Mas me contem aqui se vocês gostaram deste vídeo e se vocês gostariam de um vídeo trazendo também outros pontos importantes sobre este mesmo assunto, mas em outros âmbitos. E vão lá no meu Instagram, @mimascarenhas, que por lá também trago bastante conteúdo de valor pra vocês, assim como neste canal. Se inscreve para receber os demais vídeos que eu posto aqui, que é um grande repertório de beleza, de uma mulher elegante, de uma mulher virtuosa, uma mulher de valor. Não esquece do gostei, encaminha esse vídeo para aquela sua amiga que eu tenho certeza que vai ajudar e vai ser um grande presente para ela. É isso, um grande beijo, um abraço e tchau!